Essa live de hoje à noite vai tocar num assunto muito importante. Eu espero, é uma surpresa para mim. Sabe que eu estou com uma proposta, né, de um movimento nosso em prol do autoconhecimento, falando do autoconhecimento. E mais do que falar, trazendo experiências vivenciadas. Oi, Fabi, seja bem-vinda. Que bom que você está aqui. Experiências vividas por pessoas que tiveram a vida transformada a partir do autoconhecimento, né? Buscamos tantas coisas. Nós buscamos sucesso financeiro, buscamos sucesso nos relacionamentos, buscamos sucesso com a família, com os filhos, sucesso com o corpo, não é? Então, sucesso com a nossa comunicação, que a gente seja bem recebido, bem aceito, né? No entanto, nós só teremos sucesso nessas áreas se nós nos conhecermos melhor. Por quê? Porque quando éramos criança, nós vestimos uma roupa para nos sairmos melhor naquele convívio familiar. E acreditamos algumas coisas. Bom, o convívio familiar, ele nunca é tão fácil, né? Ele sempre tem desafios, tanto para os pais quanto para os filhos, né? Então, mas o lance são os filhos, porque os filhos não têm desenvolvimento intelectual, não têm experiência de vida, então tudo que eles estão vivendo é pela primeira vez. E é primeira vez emocional. Então, a briga, o desprezo, o castigo, as palavras, você é fraco, você é doente, você é burro, você nunca faz nada certo, essas palavras ficam como se fossem leis, regras para nossas vidas e a gente cresce com elas. E nós nos esquecemos de repaginá-las, né? De fazer um upgrade. Então nós nos comunicamos hoje a partir dessas frases, dessas crenças, dessas experiências, das roupas que vestimos na infância. Nós trabalhamos na nossa carreira com tudo isso. Nós nos relacionamos na vida de casal, na vida com os filhos, com tudo isso. E aquilo que nós vivemos lá no passado não é a nossa realidade de hoje. Então nós temos desfuncionalidades. Nós não funcionamos muito bem. E é por isso que as relações não são bem mantidas, né? As relações com os filhos são muito duras, são cheias de conflitos. As relações no trabalho passam por vaidades, orgulhos, prepotências, distanciamento, só eu que faço, só eu que sei, né? Então, o autoconhecimento nos liberta dessas roupas do passado e nós podemos viver melhor no presente. Bom, e eu coloquei o tema de hoje, eu não sei se é isso que a Fabi vai abordar, mas eu vejo nela uma pessoa apaixonada pela vida. E a vida que nasce nela. Então, o primeiro passo é apaixonar-se por si. E para a gente se apaixonar é preciso conhecer. Não tem aquela frase antiga? Só se ama aquilo que se conhece. Então, eu só posso me amar se eu me conhecer. E quando eu me conheço, eu fico apaixonado por mim. Bom, e sejam todos bem-vindos, bem-vindas, né? E vamos lá, vou convidar a Fabi. Fabi! Vamos lá. E a Fabi está chegando. Lu Fiorotti, amo você também. Viu, querida? Fabi, boa noite. Boa noite. Tudo bem, Fabi? Tudo jóia? Eu estou ótimo. Acho que vocês perceberam que eu pus 2 posts da Fabi, né? Um, primeiro e outro. A Fabi não gostou do primeiro, porque ela não estava bonita. Mas fui eu escolhi a foto mais bonita que eu achava ali. Desculpa, Fabi. Vaidosa só aquele tanto, né? Não é, não, mas você sempre está bonita, por isso que você põe as fotos, porque você está bonita. Você está bem? Tô bem, graças a Deus, tá tudo bem. Um pouquinho nervosa. Por quê? O Um que vai pouco acontecer? envergonhada. Claro, mesmo? Oh, puxa vida. Mas estou muito feliz. Estou muito feliz pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Eu também. De falar um pouquinho, né? De tudo que a gente viveu. Eu sou muito, muito fã
desse processo de autoconhecimento que a gente fez juntos, né? Eu considero que a gente fez juntos, porque eu considero que a cada treinamento você também deve aprender muito com todo mundo que passa por Mas, lá. E, enfim, vamos aí. tô aqui. Vamos lá. Fabi, você está falando de que lugar do país? Eu tô falando de Brasília. Aê, Fabi, muito bem. Você é da onde? Você é de Brasília mesmo? Não, eu sou do Rio de Janeiro, É mesmo? mas é mesmo. Mas eu tenho um pouquinho de cada lugar do país, porque meu pai era militar, né? É aposentado Ah, hoje, mas enfim, era você passou militar. por onde? Nasceu no Rio e foi para onde? Isso. Conta para mim. Aí a gente veio para Brasília, né? Eu fiquei Hum. 4 anos no Rio de Janeiro, e aí a gente veio para Brasília. E aí o meu pai, ele fazia isso, ele vinha para Brasília e ele ia para um outro estado. Então eu morei em vários estados, eu morei em Fernando de Noronha, eu Olha que morei em legal. Recife, eu tive várias Olha. oportunidades bem legais por conta dessa questão. Aí tem o lado positivo e tem o lado negativo, né? O lado Qual que é o positivo é negativo? conhecer. Não, Conhecer. não ter muitas raízes, não ter amigos da vida inteira, né? Então, eu não tenho amigos de infância que eu trouxe para minha vida inteira, porque a gente vai deixando em cada estado, né? Amizades, a gente faz muitas amizades, mas você não leva para a vida, né? Então, isso aí faz um pouquinho de falta. É uma coisa, por exemplo, que eu e o meu ex-marido, que é pai do meu filho, a gente tem priorizado muito por o André, para ele estudar no mesmo colégio, para ele ter amigos de infância, né, que ele leve para a vida. Então é algo que a gente quer muito para ele, que a gente sente falta. Isso eu sinto Uhum. falta, eu sempre senti falta Legal. disso. Que legal. As meninas estão aqui consolando você, né? Sim, Ah, que também pode se conhecer na Bahia, que você é baiana de coração, e aí dizendo, não, sim, mas nós somos suas amigas de infância, a Selma dizendo, sim. ah, né? O Álvaro dizendo, ah, amiga linda, seja bem-vinda, cadê o Álvaro? Ah, lindona, nós somos seus amigos pela vida toda, a Lu Fiorotti disse, o Álvaro. Fabi, sua linda, boa noite. Isso é verdade. Na viagem, né, a gente faz amigos de infância. E mais do que isso, né? Eu fui fazendo esses amigos de infância nos outros treinamentos, em cada um Uhum, desses uhum. treinamentos, e são pessoas que fazem parte da minha vida e que É. realmente assim representam muito para mim. Mas eu aprendi também que isso é reflexo dessa falta, né? Que eu sentia de ter amigos de infância. Então, eu sou uma pessoa que sou muito intensa nos meus relacionamentos, nas minhas amizades. Então, assim, eu me entrego demais e, graças a Deus, eu cativei pessoas maravilhosas, muito importantes. Quem acompanha minha vida, quem acompanha minha rede social, sabe que eu tenho um grupo de amigas muito, muito íntimas no trabalho, que são como se fossem irmãs para mim. Eu tenho as minhas drinks, que é um grupo muito famoso, todo mundo, né, conhece a gente pelo Instagram, conhece a gente pessoalmente, que a gente tem uma conexão muito forte, são como se fossem irmãs para mim. Nós temos até uma Ah, tem tatuagem, a tatuagem das drinks, olha temos, só. Tá temos sim. vendo? Então, Que legal. isso se tornou muito forte para mim, isso é muito importante para mim. E aí tem todas essas pessoas que fazem parte da Você, minha vida. você preencheu a lacuna da infância, né? Isso, Que exatamente. legal, que legal. Olha só. Fabi, você trabalha onde hoje? Eu trabalho no BRB, no Banco de Brasília. É um banco, Ah, é uma empresa pública, né? Do governo do Distrito Federal. Nós não somos servidores públicos, mas somos empregados públicos e aí eu trabalho no banco. Hoje eu que legal. trabalho com a campanha de incentivo do BRB, trabalhando com a motivação, com o reconhecimento e com a premiação dos empregados. Ah, você trabalha nas campanhas internas. Isso, Que exatamente. legal, que legal, massa. Você faz quanto tempo que trabalha no BRB? 15 anos.
15? Ela falou 15 Isso, anos. Eu não 15 falo anos. muito de anos, É porque não. eu vou fazer 16 anos em fevereiro, aí eu estava fazendo a conta, são Ah, 15. tá. 15 anos. Legal, é uma jornada, né? Sim, Deve sim, ser muita gente lá. E interessante que me parece que você levou algumas pessoas do BRB para fazer os treinamentos, não é? levei. Eu fui levada por uma pessoa do BRB, que é a Uhum. Thaís, A né? Que é a Thaís. Tatá. Aham. É uma grande amiga também. É E isso. depois levei várias pessoas do BRB também, levei alguns amigos, levei família, né? E Uhum. assim, pelo coração ia todo mundo, né, Cris? Hoje eu É tenho bacana, né, formar esse tentado grupo. levar duas pessoas que trabalham comigo. Uma tá A na live Tarsila que também você já tem tá. tentado? Não? Isso, a Tarsila você Tarsila. tem tentado também, né? Tenho, tenho. Ah, Tô, isso. Muito tô no bem. ouvido dela e do Seja Paulo, firme. que Seja trabalha firme. comigo. Ah, o Álvaro está dizendo, e você o levou. Isso, meu amigo. E ele não é do BRB, olha aí. Não, não é. Levei também. Que legal. Nossa, bacana. E por que que você sentiu vontade e se empenhou tanto em levar essas pessoas? O que motivou Porque foi você a levar muito essas importante pessoas? para mim. Porque os treinamentos Ah, foram muito, muito, muito importantes para mim. tá. Não é como aquela da piscina gelada que se pula, aí o pessoal pergunta, aí, tá boa a água, você tá ótimo, pode Tá pular, né? quentinho. É, Não, não, não. não, né? É porque foi bom. Eu acho assim que, na verdade, quando eu fui, uma pessoa que é um grande amigo também, que é o irmão da Thaís, o Bruno, ele Bruno. ficava todo mundo nananã, 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 né? Aham, aham. E isso todo mundo queria saber o que que era, enfim, né? E o Juliandê já tinha ido, a Thaís, o Bruno, a Taninha, que também é do BRB, o esposo dela. Então eu conhecia alguns viajantes já, né? E aí tinha toda essa curiosidade envolvida, todo mundo querendo saber o que que era, e eu também queria saber, também era curiosa, né? E aí eu falei, tá, mas o que que tem lá? Se você não pode falar o que que tem, fala o que que a gente vai aprender lá, a respeito do que é. E aí o Bruno virou, junto com a Thaís, né, virou e falou assim, é como se fosse um presente. Lá dentro tem uma surpresa. Se eu te contar o que está dentro, não é mais um presente, uma surpresa. Então você tem que ir para descobrir. E aí Legal. foi exatamente isso. Eu fui, fiz a viagem, foi um Que quando presente. foi? A sua viagem, que número foi? Que a gente Foi a trata o treinamento por número. 50, 52. 52. Mais ou Isso. menos Foi em em 2015. 2015. Isso. Legal, ele já tem 2015. 6 anos. Isso, exatamente. 6 anos. 6 anos já. Olha só. E nós vamos falar de coisas que você conquistou há 6 anos para cá. Você se lembra, Sim. será ainda, de algumas coisas? Lembro. Lembro. Conquistei Imagina, né? muita coisa. Olha só, então tá. Me diga o seguinte, vamos fazer um papel inverso. Vamos. Qual foi a grande conquista concreta que o autoconhecimento por meio da viagem trouxe para você? Acrísio, eu costumo dizer que é entender o outro e respeitar o outro. Respeitar o tempo do outro, entender as características do outro, saber conviver, ter mais calma, mais paciência, mais empatia. A palavra Mas, do meu treinamento foi a empatia. Eu passei por muitas coisas na minha vida até aquele bendito treinamento. E eu era uma pessoa que não tinha paciência, eu era uma pessoa que não tinha empatia, eu era uma pessoa que não entendia o tempo do outro. E isso me trouxe muitas questões do tipo perda de relacionamento, perda de amigos, não promoção no trabalho no momento que eu queria, né?
Então, assim, por conta disso, por conta dessa característica. O que que Uhum. acontece? Eu passei por muitas coisas muito duras na vida. Mesmo? Uhum. Sim, tanto em casa, né? Eu venho de um lar onde existia violência doméstica, né? Então eu convivi com a violência doméstica durante muitos e muitos anos, né? Em relação à minha mãe, meu pai e minha mãe. Depois eu passei por uma situação que foi um estupro Oh, e eu perdi uma irmã. Eu perdi uma irmã oh, num acidente muito grave que eu nossa, estava presente. E por fim, eu sofri um sequestro relâmpago. meu Deus. Exatamente, isso tudo antes da viagem. Então, o que que acontece? Eu era uma pessoa que eu passei por tudo isso e eu achava, claro, né, que depois, quando você faz terapia, quando você participa dos treinamentos de autoconhecimento, é óbvio que você descobre que não, você não ficou bem, né? Você só seguiu em frente. Foram coisas que você foi esperando e foi Uhum, vivendo, né? Porque eu tenho uhum, essa característica, ou porque eu achava que uhum. tinha que ser assim, enfim. E aí, o que que acontecia? A dor do outro, ou a lerdeza, né? Vamos dizer assim, que era o que eu Sim, achava antes, né? A sim. lerdeza, que não é o caso, era o tempo do outro, né? Uhum. Para mim não fazia sentido. Então, para mim não fazia sentido algumas coisas. Era o famoso, isso aí é mimimi, entendeu? Eu era muito endurecida, né? Por tudo isso que eu fui passando e fui tendo que superar porque eu não tinha tempo para sofrer por aquilo ali, entendeu? Eu tinha que seguir Você em não tinha frente. tempo para sofrer. Uhum. Isso, né? Eu tinha que Você seguir não, em para não frente. querer sofrer e não poder perder tempo com o sofrimento, você teve que se endurecer, e o se endurecer também era nas relações e no trabalho. Você criou Sim, uma armadura de força exatamente. e distância. Exatamente isso. Exatamente isso. E aí no treinamento Foi é assim isso. que você chegou no treinamento. Foi assim que eu cheguei no treinamento. E assim, é tão incrível, né? Que assim, você vai, eu costumo falar isso para todo mundo. Você vai para o treinamento achando, eu vou lá buscar tal coisa, ou eu Uhum, tô com tal fragilidade. E uhum. aí não é nada disso, né? Nada Você disso. chega lá e acontece o que tem que acontecer com você, o treinamento vem e toca naquele ponto que é a sua necessidade, que muitas vezes você nem sabia que tinha, né? E aí é algo tão forte, tão impactante, né? É como se fosse uma coisa devastadora, só que no bom sentido, né? Porque Uhum. no meu caso foi a questão da desconstrução da armadura, foi a questão de receber carinho e poder se permitir a isso, a ouvir a voz do Messias e se sentir acolhida, a questão do renascimento, né? Sentir amor, sentir acolhimento também no renascimento, desabar no passeio cego, e que foi, assim, para mim, a atividade mais forte. Eu literalmente desabei, porque ali já foi tipo, como se fosse toda a consolidação de tudo que aconteceu no treinamento, né? Tipo assim, a última martelada. Então, assim, liberação de perdão. E aí eu passei a entender mais. Então, para mim, a minha maior conquista não tem nada a ver com questão material, com questão externa, tem a ver com o interno, com essa pessoa que eu me tornei. As meninas hoje me chamam de Buda, ficam me De Buda. sacaneando, que eu Porque é sou a de Buda, paz. Porque é de porque eu fico paz. tentando sempre entender, né, o lado do outro. Não, vamos tentar entender por que que é assim. Vamos, né, Uhum, tentar uhum, contornar essa situação. uhum. E eu não era assim de jeito nenhum. Seja Era tudo tratorava, na né? porrada, entendeu? Interessante. Você diz assim, o que eu encontrei não tinha nada a ver com coisas externas, com carreira, tudo mais.
foi com a minha essência, com o meu eu, né? Você falou de liberação de perdão, de compreender o outro e tudo mais. Mas esse encontro seu com você, com a sua essência, e essa liberação de perdão, esses reencontros na sua história, influenciaram na sua vida fora, na sua Sim, carreira, nas relações, tudo mais, né? sim, com certeza. Aí vieram as conquistas materiais, né? Conquista de imóvel, conquista de promoção no trabalho, né? E Ah, claro uhum. que é um reflexo poderoso, né? Sim, Você se sim. torna uma outra pessoa, né? Assim, é como se fosse um renascimento mesmo. E aí você se abre para outras oportunidades, né? Então, claro, tem Uhum. conquistas materiais, conquistas poderosas na minha carreira. Eu sou gestora de pessoas, então a conquista não só pelo cargo, mas a conquista por como é ser gestora de pessoas hoje, Pois tendo é, como é que esse pode, olhar, né? né? Ah, Imagina, há 6 anos atrás, que você poderia estar perdendo seu emprego, o pessoal reclamava que você, nossa, o tratamento era muito duro. E onde sim, você está? Gestora de pessoas. Que exatamente. coisa, cara. Como é que pode uma mudança assim? É incrível. É incrível essas Exatamente. conquistas. E a gente diz, foi só uma mudança interna. Como assim uma mudança interna? É tudo que a gente mais precisa para conquistar as outras mudanças, né? Verdade. Nossa, É sim. fantástico. O que foi É, então a viagem para você? o que foi? Conta para mim. Foi isso, foi um renascimento, foi um reencontro, foi a quebra de um, né, se despir de uma armadura, se abrir para Uhum, um mundo novo, né, para novas possibilidades. É, assim, eu havia me separado do meu marido, o Bruno, uhum, né? uhum, Na época que eu fiz a viagem, a gente tinha se separado. uhum. 6 meses depois, a gente voltou, a gente retomou o relacionamento. Era uma das coisas também, né? Que essa questão, porque, assim, quem entende de Enneagrama, o meu marido é tipo 9. Então, assim, eu sou muito acelerada, né? E ele já tem um perfil mais calmo, mais tranquilo, mais faz o que realmente o motiva. Ele não é uma pessoa de fazer coisas ou ter, como é que se diz, atitudes porque o outro quer que ele tenha. Ele não é esse tipo de pessoa. Então, assim, hoje nós nos completamos. Eu com o meu jeito acelerado e resolutivo, e ele com a paz, com a tranquilidade. Então, é um ponto de equilíbrio um para o outro, mas isso só aconteceu com o desenvolvimento, né? Com o meu desenvolvimento, com o desenvolvimento dele, que também fez a viagem. Então, assim, e aí a gente foi se completando, isso foi em 2015, né? Então já tem 6 anos que a gente voltou e a gente tá super bem, graças a Deus. Então, também foi um ganho da viagem, né? Uhum. Porque Você retomou o ele casamento. era uma das pessoas que eu não aceitava muito o jeito de ser, né? Que eu queria Aham. que ele O fosse mais tempo dele. acelerado, isso. O tempo dele. Interessante isso, olha só. Você recuperou o casamento, está com ele, e você diz, nós somos o equilíbrio um do outro, né? E Sim, uma coisa fantástica, as suas primeiras palavras foram assim, é, o que eu ganhei na viagem foi conhecer o outro, aceitar o outro, entender o tempo do outro, né? Mas isso só foi possível porque você se conheceu, você sim, se entendeu e a partir disso, pô, se eu sou assim, o outro pode ser ele também, né? Nossa, sim. fantástico. E aí as esposas dos tipo 9 estão todas falando aí, eu compreendo de tipo 9 essa mulherada, eu te contar. Muito bem. Legal, você sabe que vai ter a viagem, né? Sim, Em sim. janeiro, Isso, estou ansiosa último por final essa de semana viagem. de janeiro. É, e inspirado no exercício sobre oportunidades, que as oportunidades passam, né, Fabi?
e muitas vezes a gente não abraça uma oportunidade por medo, por não se conhecer, não por incapacidade, né? Sim. Então, em janeiro vai ser a única oportunidade de fazer a viagem em 2022, não vai ter outra. Só em 2023. Então, pensando nas oportunidades, é que é bom as pessoas abraçarem, né? Isso é fantástico. Então, Sim, vamos com aproveitar a certeza. oportunidade. Que amanhã Eu pode ser sugi... jamais, né? Exatamente. Temos pouco tempo. Aliás, Aliás, pouquíssimo. pouquíssimo tempo. Então, quem está aí na Exatamente. live, aproveita e já se inscreve. É um treinamento sensacional. Uhum, isso aí. Bom, tem até a inscrição está liberada já no Hotmart, já é só entrar no link da bio, lá tem o link da viagem, né? Então, entrar, são só 75 vagas, só, mais nada. Acabou, fechou, parou. Muito bem. Depois da viagem, você fez o Dínamo? Fiz o O Dínamo. que foi o Dínamo para você, Fabi? Força, garra, aí assim foi totalmente diferente, né? Foi busca de atitude, de ir lá e fazer, e exatamente essa questão de não procrastinar, não esperar, atitude mesmo, atitude, ir lá e fazer. E aí, meio que as coisas começaram a se alavancar, até na questão profissional, a partir daí, né? De Olha, eu quero, eu posso, eu sou, eu faço, e é a força mesmo, assim. Aí já foi força. totalmente voltado para a questão da atitude. De fazer, de agir, né? Isso. Interessante, interessante. E aí você, parece que você alavancou a vida profissional a partir daí, começou a dar foco ali. Sim, sim, Hum, ainda era analista, né? E aí, uhum, a partir daí, foi quando eu que me tornei gestora, né? Fui olha promovida a só. gerente de área, foi mais ou menos nesse período, e foi muito importante para mim, no processo mesmo de lidar com a mudança, com o novo Uhum, cenário, com as novas responsabilidades, né? Novo perfil, porque é diferente, né? Quando você só contribui numa equipe, quando você passa a liderar uma equipe, né? E eu realmente uhum, queria isso, queria ser uma líder, né? E não uma uhum, chefe. Então foi uhum. muito importante. O Dinamo foi muito importante nesse processo. Na verdade, a trilha toda foi muito A trilha toda, importante, cada uma mas pega uma cada um com a parte, né? característica, isso. Qual foi a atividade no Dínamo que mais mexeu com você? O Mais eu te sou. ajudou? O corredor, Sim? Sim, sim. então, Corredor. a atividade do corredor, ali é muito impactante, foi muito impactante para mim. E é incrível, né? O Como ela é pertencimento, transformadora. né? Como? Como ela é transformadora, né? Sim, a questão do pertencimento, de sentir no corpo inteiro aquilo ali que você está falando, né? Então, assim, é como se materializasse, né? Porque Exatamente. as coisas que a gente vai vivendo nos treinamentos tem muito a ver com sentimento, com sensações, né? Com a reação da cabeça, do coração, do corpo. E ali é como Uhum. se a gente materializasse mesmo, pegasse com as mãos e sentisse no corpo inteiro. Então, aquela atividade ali, para mim, foi muito forte. Interessante. Você falou agora uma estrutura do autoconhecimento do desenvolvimento pessoal, que é sentir com a cabeça os pensamentos, com o coração e com o corpo. Então, se esses três não estão integrados, é fraco. A absorção do aprendizado é fraco, mas quando a gente integra todos os três, aí vem o impacto, né? E a Sim, gente muda, transforma. E ainda mais numa atividade em que a gente diz quem nós somos, né? sim, Eu sou a Cris, o forte, capaz, competente. Isso me enche, né? E, pô, caramba, se eu sou tudo isso, isso é uma transformação. Nós falamos sim, que temos níveis neurológicos, e essa atividade mexe no mais alto nível neurológico nosso, que é a identidade nossa, né? Você fez o PNL? fiz o PNL Isso. também.
Então É são pura aqueles PNL, né? pura PNL, são aqueles 6 níveis neurológicos que é fantástico, aquilo transforma a gente por dentro, né? Bacana, que coisa boa. E então, o dínamo foi a atitude, a gente tatua a atitude no coração, né? A gente sai cheio de Sim. vontade, né? Bacana. Depois do dínamo você fez o quê? O Helênios ou o O Esparta? Spartans. O Esparta. O Do jeito que você Spartans. fala, parece que o Esparta para você é o queridinho, ou não? Não, para mim, eu falo que é o Helênios. Ah, o Eu não sei Helênios. se é porque fechou a minha trilha, Fechou. né? Ou se por conta das coisas que aconteceram no nosso treinamento, né? Aconteceu um dilúvio, você O lembra? dilúvio, lembro perfeitamente. Nossa. Então, e aí foi bem, bem forte, né? Essa questão, não só as atividades, mas o que aconteceu que não O que aconteceu? estava fora do previsto, né? Então, Uhum, tornaram as coisas mais intensas. Uhum. Então, meu queridinho é o Helênios. É o Mas, Helênios. enfim, o O Esparta. segundo Como foi o treinamento foi o Esparta para você? Spartans. No Spartans, assim, para mim fica marcado pela questão da, da liberação de perdão, que já havia acontecido lá na viagem, nas atividades de domingo, né? Por conta dessa questão desse histórico familiar, né? Que eu já falei, da questão da violência doméstica. Mas no Spartans, acho que foi como se fosse uma evolução ou um outro nível, né? Como se fosse mais um nível desse processo. Uhum. A atividade do sábado à noite, né? Da sexta? Não, sexta, né? Da sexta Sexta-noite. noite? Uhum. Da sexta noite, que foi muito impactante para mim. E aí é como se você terminasse de tirar mesmo, né? E, e eu percebi que depois, né, do treinamento, durante o treinamento e depois do treinamento, como isso era necessário também para influenciar nas minhas relações, né? Em todas as minhas relações de amizade, as relações familiares, toda essa questão mesmo de constelação familiar, né, que está envolvida aí Uhum. Sim. nesse contexto, né, da minha história, né? Uhum. Então, para mim foi muito impactante. Aquela atividade foi muito impactante, foi a que mais me impactou no Spartas e que contribuiu, que eu acredito que contribuiu mais para mim no treinamento. Uhum. E te trouxe um, um, um novo olhar para os relacionamentos familiares. Sim. Uhum. Legal, legal. Muito, muito forte mesmo. E no sábado à noite tem aquela outra, né, da fogueira, lá em cima, que a gente anda, chega na fogueira Sim, lá, né? Isso. verdade. Muito bonita também, E aí, depois do Spartan, que todos esses, pessoal, são treinamentos de autoconhecimento. Quero aproveitar, então, e perguntar para quem está assistindo uma palavra em que mostre quando você conheceu a Fabi, para a gente entender por quais treinamentos isso passou, que lugar, né? Como você conheceu a Fabi? Diz uma palavra aí, se for permitido falar aqui, né? O que não for permitido, não fale, por favor. Tá bom. Enquanto eles escrevem, como foi o Helênios para você? Então, o Helenos foi como se fosse fechando com chave de ouro mesmo. Eu achei um treinamento, assim, considerei um treinamento muito lindo, muito forte na questão das emoções mesmo. A questão de trabalhar o sentido de urgência, né? O amanhã pode ser jamais. De que você tem que viver tudo que for possível viver hoje, sem poder deixar para amanhã, né? Uhum. Porque essa é uma realidade mesmo, né? A gente nunca sabe em que momento a gente vai deixar essa existência. Então, foi muito forte. E aí, como eu falei agora há pouco,
aconteceu um imprevisto, assim, imprevisto não, que é a mãe natureza, né? Mas aconteceu, não estava no script. E aí, Não, não assim, não estava. choveu, não, caiu um dilúvio. Um dilúvio. Tinham as 10 E nuvens só para cada um dos participantes, para né? cada um. E aí foi muito, muito forte, porque não sei se todo mundo sabe, a maioria sabe, mas a Selma, que é uma guerreira avatar, enfim, também, ela foi a minha madrinha na viagem 52, que eu fiz inclusive com a dona Ita. E só que ela também é minha prima. Só que A eu não Selma é sua sabia. prima? A Selma é minha prima, de segundo grau. Hum. Ela é prima de primeiro grau da minha mãe. O pai dela é irmão do pai da minha mãe. Ah, Então, e o que que acontece? Como que a gente descobriu isso? Que a gente não sabia. Ela não sabia, eu também não sabia. A gente foi para uma confraternização da me lembro, na casa da PNL, Ana Góes. isso, na casa da Me Ana lembro desse Góes. fato. Pois Aham. é, e aí ela reconheceu a minha mãe, e aí a gente, caramba, a gente é prima, e a gente ficou impressionada com isso, e a gente achou muito legal. E aí eu comecei a chamar ela de Dinda Prima, e aí agora é Dinda Prima Drinks, enfim. E aí isso foi muito massa, né? Foi muito legal. A gente, nossa, ficou super, super, super feliz. E aí, a Selma estava no treinamento do Helênios, né? E ela Uhum. participou daquela Da atividade, atividade, né? aham, do Que é dilúvio. tão forte. E assim, é como se fosse. Bom, era uma pessoa da minha família, né? Ali ela já era mesmo uma pessoa da minha família, Reconhecida, a né? gente já estava reconhecida, né? Já tinha passado por esse processo. E é como se tivesse realmente uma pessoa dos meus parentes diretos, né? Mãe, pai, irmão, filho, enfim. Ali naquele momento. E aí, assim, foi tremendo mesmo. Foi muito, muito, muito forte. Eu não sei explicar todos os sentimentos que eu senti naquele dia, mas foi muito forte. Como a Selminha está falando, me arrepio de lembrar daquele dia. É isso, né? Aquele dia ficou marcado para mim, assim, marcado no meu coração, na minha memória, no As sentimento, âncoras sabe? físicas. Foi muito, muito, muito forte. E foi muito maravilhoso. A partir daquele dia ali, eu realmente, assim, eu sempre fui uma pessoa muito intensa, muito intensa. Isso todo mundo fala, todo mundo sente, né? Que eu sempre fui uma pessoa muito intensa, eu sempre fui uma pessoa de muita urgência. Eu acho que por essas situações que eu passei lá atrás, que eu vi a morte de muito, muito perto mesmo, né, assim, eu passei situações muito ruins com a morte muito latente, né? A possibilidade de morte. Uhum. E ter saído, esse é um dos motivos também porque eu segui em frente. Isso é certo. Que sair viva daquela situação, para mim, era tipo assim, cara, se eu tô viva, eu tenho que seguir em frente. Deus está me dando uma Aham. nova oportunidade. Eu não posso deixar, entendeu? Que essa situação que foi horrível me tire mais nem um minuto da minha vida, né? Seja chorando, seja sofrendo, enfim, mas eu sei que faz parte também do processo de cura passar por isso. Hoje, depois, né, de todos os treinamentos, da terapia e tudo mais, eu sei que faz parte. Mas, enfim, eu sempre fui uma pessoa muito intensa nesse sentido, de ter muita paixão pela vida, de querer viver muito intensamente meus relacionamentos, de querer viajar, conhecer o mundo, experimentar diversos tipos de comida, de presença mesmo das pessoas, entendeu? Eu sempre costumo falar que sentar no meio-fio para um bom papo já é assim uma coisa que me Que agrada legal. muito, viajar o mundo então com uma pessoa sensacional. Então eu sempre fui muito intensa, mas depois do Helênios é como se fosse colocar em prática esse sentimento, né? Então assim, Uhum. vamos colocar em prática, é isso mesmo, não tem que esperar amanhã pode ser jamais. Então vamos em busca disso.
Olha só, que bacana, nossa. As meninas estão dizendo aqui, já choraram aqui, a Lu já chorou. Cheio de. Mas te contar, você está comovendo todo mundo aqui. A, a Alana disse que você conheceu você no Dínamo. Ah, vocês fizeram a viagem juntas e no Dínamo também, a Fabi estava lá. A Dona Ita, que vocês fizeram viagem juntas, a Selma, lindeza da minha vida, a Lu, que somos uma família, nos reencontramos na viagem, disse a Selma. Me arrepio de lembrar desse dia, disse a Selma, O sobre Helênios. o Helênios. Isso. E assim a turminha está falando um monte aqui. A Raquel também disse. Tarsila, parceira, parceira. Pois é, Tarsila. Vai acontecer o Dínamo, final de novembro. E uma novidade, o Dínamo pode ser feito por quem não fez a viagem. Esse treinamento de atitude, de transformação, de ir para a luta, ir para a vida, está aberto para qualquer pessoa que queira fazer, que tenha esse, eu quero ação. Então vai para o Dínamo, né? Já é A esse mês que torcida vem, está então forte aí para está Tarsila. forte. Né, Tarsila? Muito bem. Vem, Tarsila. A Clara também disse, vem, Tarsila. Então tá. E aí depois você se tornou guerreira, né? Isso. Puxa vida. Olha, viagem, Dínamo, Spartan, Helênios. 4 treinamentos. 140 horas. Mais do que uma formação básica aí, de autoconhecimento. Depois desses 4, o que é que você fala sobre autoconhecimento? Crisio, eu falo que todo ser humano tem que ter essa oportunidade, né? Uma vez eu falei para você, falei assim, Crisio, você tem que viver muitos anos para ter oportunidade de promover isso na vida de várias e várias e várias pessoas ainda, né? Porque realmente é um processo que é muito forte e muito necessário, né? É como a terapia mesmo, né? As pessoas sempre falam, todo mundo deveria fazer terapia. E o processo de autoconhecimento, para mim, é a mesma coisa, todo mundo deveria. Mas como a gente não deseja dever para ninguém, obrigação para ninguém, então eu falo que todo mundo merece participar desse processo de autoconhecimento, fazer os treinamentos, entender um pouco de si, para entender também o outro, como você diz, né? Para a gente entender o outro, a gente tem que começar por nós, então nos conhecermos, nos identificarmos as nossas fraquezas, as nossas forças, o que tem que ser desenvolvido, né? E buscar esse desenvolvimento através do autoconhecimento. Então, para mim, assim, é um processo que todo mundo merece fazer mesmo. É isso. Que bom. E obrigado pelos desejos. O pessoal está dizendo. A Lu disse que eu vou viver, eu nunca vou morrer, eu vou viver para sempre. É um Highlander, né? Amém, Não sabe amém. o sofrimento que tem os Highlanders, né? E a Vanusa disse, já está escrito em Gênesis, 120 anos. Aleluia, glória a Deus. Ai, meu Deus do céu. Mas e então, fazendo treinamento, viu, mestre? E fazendo treinamento. Sabe que todos nós merecemos ser felizes, né? Todos Sim. nós merecemos nos apaixonar por nós, como foi você. Todos nós merecemos nos apaixonar pela vida, viver o presente. Todos nós merecemos sair de um estado de quase perda do emprego porque não se relacionava para gestora de pessoas. Essa mudança, caramba. Todos nós merecemos reencontrar, dar uma nova chance para o amor e deixar ele florescer na gente. Sim. É isso que nós merecemos, não é? Onde encontrar Sim, isso? E tem vários caminhos. Poxa, tem igreja, tem terapia, psicólogo, tem leituras, cursos, mas tem os treinamentos de autoconhecimento também. E são um bom caminho de mudanças rápidas, né? Mudanças Sim. bem rápidas. Depois da trilha do guerreiro, depois da viagem, treinamentos de autoconhecimento, você fez o Avatar? Fiz. Você viu que eu sou incansável, né? Fiz a PNL, fiz Enneagrama e fiz Avatar também. O que é que foi o Avatar para você?
Então, o Avatar Ah, foi uma Avatar deixou prova de marcas, né? fogo. Foi uma prova de fogo. No Avatar, Ah, sabe a Fabi que não era muito acostumada a pedir ajuda, aham. Sim, sabe? lembro disso, Aquela lembro. pessoa que tem dificuldade em pedir ajuda, que é Uhum. autossuficiente. Caramba, como foi o Avatar para ela então, hein? Pois Como? é. Nossa! Então, a pessoa foi fazer o Avatar e aí precisou de ajuda de todo mundo, né, mestre? Do começo ao fim, né? Do começo ao fim. Foi uma prova de fogo mesmo. Foi humildade, né? Buscar humildade ali, o seu lugar de agora eu dependo de outras pessoas para chegar até o final. E foram muitos, muitos aprendizados, muitas fichas caindo durante todo o caminho. Durante cada dificuldade, o medo, né? Eu senti muito medo, né? Pela questão do- da, da necessidade de ser ajudada. E, por fim, muita gratidão, né? O sentimento de gratidão, né? Toma conta da gente, né? Você saber a rede de apoio, né? Que eu tive ali, quem estava lá sabe, né? Não posso entrar em muitos detalhes por causa, né? Pela questão do treinamento mesmo, mas enfim, aconteceu um problema comigo, né? E eu precisei de ajuda dos outros colegas do grupo. E aí eu fui auxiliada, fui acolhida, fui acarinhada, fui consolada a todo momento, porque eu realmente fiquei muito fragilizada. E um sentimento de gratidão incrível, porque além de todos os aprendizados que o treinamento tem, ele trouxe outros aprendizados para mim por conta do que aconteceu comigo, né? Uhum, Da minha uhum. necessidade de ser acolhida e ser auxiliada durante todo o trajeto de volta. Então, assim, foi muito, muito, muito importante para mim esse processo que eu vivi no Avatar. Na verdade, assim, é isso, né? Cada treinamento tem sua característica e cada treinamento contribui para o seu crescimento. Aí parece que estava faltando alguma coisinha ali Aham, ainda, como sempre vai aham, estar. Para mim, sempre vai estar faltando, né? A gente sempre está em evolução. Então, estava aham. faltando alguma coisinha ali, aí vem o Dynamo e tá. Aí vem o Ah, Spartas e vai lá, ah. mais uma pílulazinha. E assim por diante, no Avatar não Uhum, foi diferente, né? que Foi legal. lá e mostrou a que veio. E a Lu Fiorati disse, você também fez o Vulcano, né? Não, Vulcano eu Ah, não você não fiz. fez o Vulcano. Ah, Não, tá. Vulcano eu Você não não fez o fiz. Vulcano também é fantástico. E a Origem você também não fez, né? Não, ainda, Ainda não. A Origem vai, ainda vai não, acontecer em março. Em ainda março. não. Mas que coisa. Então, para fechar esse pacotinho de autoconhecimento, que parece, e ficou claro que te ajudou pra caramba a conquistar tantas coisas importantes na vida, o que é que você diz sobre autoconhecimento? Então, é fundamental para tudo. Hoje em dia eu vivo uma rotina que muita gente me chama de doida, né? Como que você consegue? Você é doida? Não, eu queria ter à sua disposição, que é a questão da atividade física, né? Eu e o Bruno, a gente faz atividade física muito cedo, né? Às 6 horas da manhã a gente está na academia. Então a gente acorda às 5 horas da manhã, fazer toda a rotina da manhã e estar na academia. Às 6 horas em ponto. E aí eu sempre posto, né, essa rotina, porque eu acredito que motiva muito outras pessoas. E eu sei que não é um achismo, porque eu recebo muitas mensagens nesse Uhum. sentido, de que eu inspiro, que nós, né, nós inspiramos,
hoje eu acordei desanimada, mas eu acordei, você já tinha ido malhar, e aí eu fui por causa disso. Então, assim, isso me faz muito feliz, saber que eu estou inspirando outras pessoas nesse sentido, a buscar uma vida mais saudável. E eu não estou falando só de estética, né? Claro que a gente também gosta de estar bonito, né? A gente gosta claro. da estética, mas eu não estou falando só disso, eu estou falando de saúde, né? De se apaixonar por si mesmo, foi até o tema que você colocou. Eu acho que faz parte de se apaixonar por si mesmo, esse processo de se cuidar, de ter uma rotina mais saudável em relação a ter algum tipo de atividade física, não necessariamente que seja uma academia, mas se movimentar. É a questão da alimentação também, né? Ter uma alimentação mais regrada, não quer dizer que você tem que abrir mão de todos os prazeres que a comida traz também, porque tem toda a questão afetiva que a comida traz. Mas eu acho que tudo isso é muito importante também, buscar um equilíbrio. E, para tudo isso, o autoconhecimento também é fundamental, né? Para você saber identificar isso, né? Saber identificar o que vai te fazer feliz, por qual caminho é melhor você ir, né? Como você vai conseguir alcançar o melhor horário, a melhor atividade, a melhor forma. Então, assim, é isso, o autoconhecimento é importante em todos os sentidos, né? Na vida profissional, na questão do corpo, da saúde, na questão dos relacionamentos. Então, assim, é como se fosse a primeira matéria mesmo de tudo que você vai fazer. Então, você se inicia pelo autoconhecimento e, a partir daí, você desenvolve todo o resto, né? Que legal. Fabi, agradeço demais você. Nossa, foi lindo. E aquele nervoso que você falou lá no começo, onde ele foi parar? Porque você causa isso nas pessoas, mestre. Deixa a gente tão à Nervosismo? vontade, Ah, tá. que aí dá tudo certo. Obrigado demais, Fabi. Demais da Obrigada. conta. Você ter aberto seu coração, e todos nós respeitamos e admiramos você, né? E Obrigada. todas essas conquistas que o autoconhecimento trouxe para você, elas frutifiquem cada vez mais, cada vez mais, Amém. cada vez mais, né? Obrigado. Amém. Suas palavras finais para agradecer as meninas todas que estão aqui, né? Sim, lindas, minhas amadas, meus amores todos. Por fim, eu queria falar só mais uma coisa. A importância também que o autoconhecimento trouxe para a gente nesse momento de pandemia, né? A crise. Verdade. Uma pessoa tão intensa, que gosta tanto de viajar, que é tão acelerada, imagina aí o que não foi a pandemia, né? Ficar presa dentro de casa. Presa. Então, Nossa. assim, o quão importante foi todo esse processo que eu passei com você no Instituto, para enfrentar tão bem. A gente enfrentou muito bem, foi aqui em casa, enfrentamos muito bem a pandemia, graças a Deus deu tudo certo, ficamos muito bem, estamos muito bem, e agora é só esperar a retomada mesmo e a vida voltar ao normal. Mas assim, tá tudo bem, e é isso. Queria agradecer também, agradecer o convite, eu realmente fiquei nervosa na hora que eu recebi, mas em hipótese alguma eu não participaria, porque você é muito importante para mim, o Instituto é muito importante para mim. Quero sim voltar a fazer os treinamentos, fazer os que eu ainda não fiz e refazer alguns dos que eu fiz, porque é sempre um aprendizado novo e é maravilhoso estar inserida nessa família e nesse processo de autoconhecimento que eu considero tão importante. Eu tenho imensa gratidão. Gracinha, nós que agradecemos. E por você ter trazido pessoas que eu estava com saudade também, Soraya, toda essa turminha que já fazia tempo que eu não via, né? Muito obrigado. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui. Se vocês gostaram da live, bota um coraçãozinho aí para a Fabiana ver, esses coraçõezinhos de vocês, né? Fabi, muito obrigado, tá? Obrigada, Cris. Manda um beijão pro maridão, tá? E que vocês... Tá bom. Pode deixar. Siga o caminho do autoconhecimento, tá? Amém. Pode deixar que a gente vai seguir. Obrigada, Cris.